João 14, de 1 ao 15. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Eu glorifico muito ao Senhor, né? Porque Deus vela para cumprir a palavra dele em nossas vidas. Então, meus amados, que nessa noite nós possamos mesmo ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo possa dar convicção ao seu coração de que Deus está falando conosco nessa noite. Porque essa palavra é do Senhor. Nesse texto, né? No versículo anterior, no capítulo 13, no versículo 36, fala de Pedro, que quando Pedro foi avisado, né, por Jesus ali, que Jesus iria afastar-se deles, Pedro ficou assim, muito triste e falou assim, né, no versículo 37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Às vezes, meus irmãos, a gente passa por situações adversas na nossa vida e a gente não consegue ver a vitória em meio a tanta tribulação, em meio a tanta tristeza, em meio a tantas angústias, e o nosso coração fica inquieto, porque nós focamos aqui na terra. Mas nós precisamos focar o céu. Pedro, ele estava ali sem a força do alto, sem o poder do Espírito Santo nele. Então ele não tinha força nele, do Espírito Santo, para ajudá-lo a ficar com Jesus. Então quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi levado e estava sendo julgado para ser crucificado, Pedro negou Jesus. Mas mais na frente, lá no livro de Atos, a gente vê o mesmo Pedro que negou Jesus, ousado, pregando com convicção, falando do arrependimento, mostrando que era preciso arrepender para conhecer Jesus, para buscar Jesus e para morar no céu com Ele. Então Pedro, ele foi um homem ousado quando ele foi cheio do Espírito Santo. E nesse texto Jesus começa falando, eu acho interessante que Jesus estava no momento de agonia, no momento de angústia, porque ele ia passar por todo aquele processo de ser preso, de ser açoitado, caluniado, cuspido, crucificado, e ainda assim, ele, vamos dizer assim, precisando de apoio dos amigos, ele consolou os amigos, ele consolou os discípulos. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não fique com o coração abatido, não fique turbado, porque Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Ele está conosco hoje e vai estar para sempre através do Espírito Santo.
Então, que nós possamos confiar no Senhor. E os discípulos de Jesus estavam nesse texto aqui, Jesus falando para eles, para não turbar o coração, porque eles estavam muito perturbados, eles estavam muito tristes, muito angustiados. E Jesus deu essa palavra para eles crer no Pai e crer no Filho. E Jesus disse no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, vou preparar um lugar. Jesus estava falando aqui que ia preparar um lugar, uma morada para nós no céu. Então Jesus, ele foi preparar um lugar para nós. E Ele preparou esse lugar para nós, Ele está preparando esse lugar para a hora que nós partirmos dessa terra. A morte não vai nos vencer, porque nós vamos ressuscitar com Cristo. Então essa é uma viva esperança, e Jesus estava falando isso para os discípulos. E naquela época os discípulos não tinham muita noção do que era tudo aquilo que Jesus estava falando. Mas nós hoje temos noção do que é isso. Jesus morreu, mas ressuscitou e está conosco. E Ele prepara um lugar para nós, para morar com Ele na glória. Então que nós tenhamos essa convicção de que um dia vamos sair desse mundo. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava falando para os discípulos, vocês sabem o caminho para onde eu vou, porque Jesus já estava andando com os discípulos, os discípulos já estavam vendo todos os milagres que Jesus fazia, eles estavam conhecendo Jesus de pertinho, mas Jesus ainda estava ensinando para eles as coisas, quando Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz que Ele é o caminho. Não tem outros caminhos para nos levar ao Pai. Mas o caminho é Jesus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E eu acho interessante quando a gente fala de caminho. A gente lembra da gente andar, da gente caminhar. E a gente vai vendo como Jesus caminhou na terra. Então nós temos que caminhar no caminho que Jesus caminhou. No caminho de servidão. No caminho de morrer para si, para viver para Deus. No caminho de se doar inteiro em prol de outras vidas. Jesus, Ele se doou por inteiro por nós. O tempo de Jesus na terra foi com o propósito de se entregar por nós. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E nós temos que pisar nas pisadas de Jesus. Por isso que Jesus disse que nós temos que aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. E encontraremos descanso para nossa alma. Nós só teremos uma alma descansada em Deus, um coração aquietado em Deus, se nós aprendermos com Jesus. Por isso nós temos que aprender a palavra do Senhor. Por isso nós temos que nos alimentar dessa palavra, porque é essa palavra que vai nos direcionar no mesmo caminho que Jesus foi direcionado por Deus. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, Ele está sobre mim e sobre vocês também. Então que nós possamos seguir o caminho que é Cristo. E Ele é a verdade. Nós precisamos andar na verdade. Não cabe mais na vida de um cristão a vida de mentira, uma vida de engano. Você falar que serve a Jesus, mas o seu caráter, os seus pensamentos, as suas ações são todas contrárias a Jesus. Às vezes as pessoas pensam muito em mudar o exterior, mas o exterior não quer dizer que você mudou o interior. O interior que revela Cristo. Se você deixar Jesus, o Espírito Santo de Deus, habitar no seu coração, fazer morada na sua vida, e deixar Ele com liberdade de trabalhar no seu caráter, de te constranger quando você faz algo que não agrada a Deus, certamente nós vamos parecer com Jesus. Certamente nós vamos viver uma vida de verdade. Verdadeiramente seremos cristãos, onde o mundo verá a luz de Cristo em nós. E nunca houve tanta necessidade de nós resplandecermos a luz de Cristo como nos dias atuais. Quantas lutas, quantas perdas, quanto sofrimento, quantas famílias chorando por seus entes queridos que estão partindo.
É muito triste isso. E se nós não brilharmos a luz de Jesus, se nós não demonstrarmos o amor de Jesus, se nós não tivermos a vida de Jesus em nós, o mundo vai perecer. Porque o mundo não conhece o Espírito Santo e nem pode conhecer, mas a igreja do Senhor conhece o Espírito Santo, porque crê nele, porque confia nele, porque se entregou a ele. Então nós temos que deixar a nossa vida na mão do Senhor, para que Deus transforme a nossa vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu acho assim interessante que tanto Tomé como Filipe, eles não estavam ainda certos das coisas que Jesus falava. Eles ainda tinham dúvidas. E aí Jesus falando aqui que quem via ele, via o Pai, quem conhecia ele, conhecia o Pai. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim que faz as obras. Olha, meus irmãos, os jovens aí que estão me ouvindo, os adolescentes, nós precisamos estar fazendo as obras que Jesus fez, para que o povo, o mundo veja Deus em nós, pelas obras que nós fazemos. Se verdadeiramente o nosso coração está disposto a morrer por Jesus, se verdadeiramente a nossa vida está totalmente entregue às mãos de Deus, nós precisamos morrer a cada dia para Jesus viver em nós. E se nós somos salvos, automaticamente o desejo nosso é o desejo de Deus. Nós não vamos fazer mais o que nós queremos, mas nós vamos fazer o que o Pai quer de nós. Ser bons filhos, ser bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, irmãos abençoados. Nós seremos diferentes, a família de Deus será diferente, porque nós não vamos mais fazer as obras que nós queremos, mas a que Deus quer que a gente faça. E é isso que está a diferença. Quando nós fazemos a vontade do Pai, o mundo vê o Pai em nós. Por isso Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Não crês tu que Ele está em mim, que eu estou nele? Então creia, pelo menos por causa das mesmas obras. Agora, se a igreja de Deus na terra não está fazendo as mesmas obras que Jesus fez, como que o mundo vai ver Cristo em nós? Nós precisamos encher o nosso coração de amor. Nós precisamos encher o nosso coração do Espírito Santo. Jesus, ele disse que era necessário ele ir para que o Espírito Santo viesse. E nesse texto, Jesus teve tanta paciência para explicar cada detalhe para os discípulos dele. Eu acho tão lindo o amor de Deus, a misericórdia de Deus com a gente. Porque ainda que a gente falha, ainda que a gente esteja distante daquilo que Deus ainda quer de nós, Ele cuida nos detalhes da nossa vida. E isso prova a bondade de Deus. No versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus teve 3 anos para fazer a obra. Nós temos tantos anos já aqui na terra, e às vezes não temos feito algo algum da vontade de Deus. Então nós precisamos estar dispostos a fazer a obra do Senhor, porque o próprio Jesus disse que nós faríamos maiores. Então nós temos muito lugar para alcançar. Nós temos muitas vidas para serem cuidadas, para serem atraídas para Cristo. Jesus vai atrair vidas através de nós, através do nosso testemunho de cristão. Vidas serão convertidas ao Senhor. E tudo quanto pedirdes no meu nome,
E tudo que pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos o Senhor, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Nós precisamos conhecer os mandamentos do Senhor. E no versículo 16, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus era o Consolador dos discípulos. Jesus era o Consolador do povo. Mas Ele disse que Ele ia rogar ao Pai que enviasse o Espírito Santo, Consolador, para vir, para ficar no lugar de Jesus, para ficar dentro de nós, para morar para sempre conosco, para nos levar ao Pai. Então nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, se nós cremos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus, Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Após a sua morte e ressurreição, Ele foi morar com o Pai. Lá em Romanos 8:34, diz assim, Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede por nós. Ele está junto do Pai intercedendo por nós. Mas Ele estava falando para os discípulos que Ele ia rogar ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. Eu acho tão lindo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse texto. A Trindade manifestada nesse texto. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Então Jesus estava falando que Ele ia morrer, mas que Ele ia ressuscitar. E que nós ressuscitaremos com Ele. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Que privilégio da igreja, daqueles que creem em Jesus. Jesus disse assim, ainda um pouco o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Nós estamos no Pai. Jesus está em nós, através do Espírito Santo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que guarda os meus mandamentos e me ama, será amado do meu Pai. E o Senhor disse que vai se manifestar a ele. O Senhor quer se manifestar de uma maneira poderosa na nossa vida. Nesse tempo difícil, se a igreja do Senhor entender que é tempo de se arrepender, é tempo de buscar o poder do alto, que é o Espírito Santo de Deus, nos encharcar desse Espírito Santo, para sermos fonte de vida na terra, a terra vai surpreender com a manifestação dos filhos de Deus nesse tempo. Então que nós possamos buscar o Espírito Santo, porque Jesus, Ele já foi para o Pai, Ele ressuscitou e já enviou esse Espírito Santo. E quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente o Espírito Santo mora em nós. Mas nós não podemos ficar só nesse aceitar Jesus e ter o Espírito Santo, ter o nosso nome no livro da vida, porque a partir daí nós podemos mergulhar mais fundo em Deus. Isso é o início para você conhecer Deus mais a fundo, para você conhecer Deus na sua plenitude. Deus vai se revelar a nós, Ele vai nos encher de tal maneira que nós nunca mais seremos os mesmos. E no capítulo 16 de João, fala assim, no versículo 8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele já veio. O Espírito Santo de Deus já veio. Ele está em nós. Então Ele convence a gente do pecado. Para aqueles que não crêem em Jesus, Ele convence aqueles que não creem em Jesus que eles são pecadores. Ele convence do pecado para que a pessoa possa converter ao Senhor. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Convence da justiça
porque Jesus foi para o Pai. Então ele convence da justiça, convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo de Deus, ele recebeu do Pai para poder anunciar a nós. E agora, através de nós, ele quer que possamos anunciar as pessoas que ainda não conhecem. Nós temos o privilégio de já ter conhecido a Cristo. Nós temos o privilégio de já ter recebido o Espírito Santo. Então agora é tempo de buscarmos mais, enchermos mais, para sermos testemunha desse evangelho de poder. E lá em Atos, capítulo 2, Atos 2, versículo 1 diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Jesus, ele foi crucificado no nosso lugar, ele pagou por nossos pecados, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e ele cumpriu a promessa do Pentecoste, da descida do Espírito Santo. Os discípulos obedeceram à voz de Jesus de ficar todos no mesmo lugar, buscando a presença do Espírito Santo, buscando o batismo do Espírito Santo, e aquele lugar se encheu do fogo do Espírito, e eles receberam o batismo do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O Senhor quer fazer isso com cada um de nós. Se nós cremos, nós precisamos desejar o Espírito Santo. É Ele quem vai nos conduzir a um nível mais alto de intimidade com o Pai. É Ele que vai nos conscientizar da verdade da palavra. É Ele que vai nos conscientizar da presença de Deus. É Ele que vai nos fazer ousado. Pedro negou Jesus, mas quando Pedro recebeu o batismo do Espírito Santo, ele ganhou, e com o discurso dele, ele ganhou 3.000 almas. No versículo 37 de Atos 2, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Arrependei-vos. Olha, irmãos, eu creio que esse tempo de pandemia, onde Deus permitiu as igrejas se fecharem, para os cristãos voltarem para dentro dos seus lares, é o tempo da igreja começar a analisar quem ela tem sido na terra. Se nós estamos muito entretidos somente dentro de 4 paredes, e esquecendo o mundo lá fora, e as trevas ganhando o mundo, o diabo conseguindo acabar com a humanidade, porque a igreja está entretida em 4 paredes. Deus permitiu isso para que a gente se arrependa, que nós venhamos reconhecer que nós estamos fazendo errado, que nós precisamos ouvir mais a direção do Espírito Santo, que nós possamos ouvir mais a voz de Deus, para fazer aquilo que Deus tem para nós, e não o que o homem dita, ou então os costumes religiosos, mas que nós possamos, a partir desse tempo, acordar, arrepender dos nossos maus caminhos e voltar-nos para o Senhor, buscar o Senhor na intimidade do nosso quarto, onde ninguém está vendo, onde só Deus enxerga. Jovem, vocês são fortes e têm vencido o maligno pela palavra de Deus.
Avancem, avancem, ouça a voz de Deus, pare com Deus, seja íntimo, peça o Espírito Santo para te inundar, para te encher até você transbordar. Adolescentes, sejam avivados, queiram mais de Deus para esse tempo. Olha como o mundo está, todo mundo aponta as dificuldades do mundo, mas a solução é a igreja de Cristo se posicionar, a igreja de Cristo se levantar em Deus para fazer o que ela foi chamada para fazer, morrer em prol de gerar vidas, sair da zona de conforto e ir para onde Deus enviar, onde Deus mandar nós pregarmos, onde Deus mandar nós cuidarmos. Nesse tempo há famílias perecendo. Quantas famílias nós temos visitado, meus irmãos? Quantas famílias, quantos jovens, adolescentes que a gente tem visitado com depressão. Olha, você jovem, você adolescente, ora a Deus, quem sabe você vai ser levantado nesse tempo para ir atrás desses adolescentes, desses jovens que estão sem esperança, que estão aí com depressão dentro dos seus lares. Deus está nos chamando para um tempo novo com Ele. Deus está nos chamando para fazer como Pedro. Pedro se encheu do Espírito Santo e aí verdadeiramente ele se dispôs a morrer por Cristo. Porque lá atrás, no Evangelho de João, no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13, ele falou: eu morro por ti, Jesus. Mas negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele se encheu do Espírito Santo, ele ficou ousado, ele ficou corajoso e disposto verdadeiramente a morrer pelo Evangelho. E ele morreu pelo Evangelho de Jesus. Então que nós possamos viver esse Evangelho de poder. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. A pregação de Pedro acrescentou quase 3.000 almas para Jesus. Quem sabe nós vamos viver agora esse tempo também, de anunciar nas ruas, de anunciar nas praças, de orar onde Deus mandar, e Deus fazer coisas sobrenaturais nesse tempo, porque eu creio que nós estamos vivendo nesse tempo. Lá em 2 Timóteo 1,7, fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de poder e de moderação. Então Deus nos deu um espírito de ousadia, Deus nos deu um espírito de poder, de moderação, para fazermos a diferença nesse tempo. Que você e eu possamos nos levantar, sejamos íntimos de Deus, sejamos íntimos do Pai, porque o Consolador já veio, o Espírito Santo já mora em nós, Jesus reina em nós através do Espírito Santo. No capítulo 17 de João, no versículo 8, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8, diz assim, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus estava falando para o Pai, fazendo uma oração para o Pai, ao Pai, né? Falando de nós, falando aqui dos discípulos, e também mais na frente ele fala de nós. E ele falando que os discípulos tinham ouvido a palavra dele, e que os discípulos tinham conhecido a ele, e que tinham crido que Deus tinha enviado Jesus. E hoje nós temos ouvido falar de Jesus, nós temos acreditado em Jesus, então é hora de fazermos a diferença. É hora de ousarmos, é hora de sairmos da zona de conforto, é hora de anunciar esse evangelho. Eu sei que agora é tempo de ficar em casa. É tempo de ficar em casa, mas você pode usar os meios aí de comunicação, você pode usar a internet, você pode usar
aquilo que você tem em mãos hoje, para divulgar esse evangelho, para falar desse Deus poderoso. E nós temos uma arma muito poderosa, que é a oração. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos jejuar, para que Deus manifeste na terra. Nós podemos nos arrepender dos nossos maus caminhos e viver uma vida de verdade com Jesus. O tempo da graça de Deus não nos deu liberdade para viver de qualquer maneira, mas é uma liberdade para escolher nos separar para Cristo. A liberdade do tempo da graça é nos separar para Jesus. Não estou dizendo de coisas externas, eu estou dizendo de coisas internas, que é muito mais profundo. Separar o nosso coração para Deus, separar a nossa mente para Deus, o nosso coração para Deus, os nossos olhos para Deus, o nosso ouvido para Deus, os nossos pés, as nossas mãos, que todo o nosso corpo tenha a luz de Deus. Jovens, adolescentes, acordem, separem-se para Deus, separem-se. Ainda também que tenha o interior, comece a trabalhar no exterior. Ainda que você tenha que separar de algumas pessoas, que às vezes faz você ir por caminhos que Deus não se agrada. Ainda que você tenha que se separar daquilo que você tem assistido, séries que você tem acompanhado que não agrada a Deus, programas que não agrada a Deus, separe. Quanto mais você se separar para Deus, mais vai agradar o coração do Pai, e mais o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Quanto mais você se achega a Deus, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo. E quem verdadeiramente liberta é Jesus. Quem verdadeiramente convence a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então que você se deixe ser convencido pelo Espírito Santo, para Ele te indicar o caminho certo, para Ele te ajudar a separar das coisas que não agradam a Deus na sua vida. Porque cada um tem algo para poder se separar. Todos nós temos. Então que nós tenhamos ousadia para nos separar para Deus. É por eles que eu rogo, no versículo 9. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus diz que não roga pelo mundo, mas Ele roga por aqueles que Deus deu para Ele e que são de Deus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, eu os guardava no meu nome, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E aí no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus disse que para Deus santificar-nos na verdade. Então a palavra de Deus é que nos santifica. A palavra de Deus é que nos limpa. A palavra de Deus é que nos modela. A palavra de Deus é que nos convence da verdade do Senhor. Assim como Deus enviou Jesus ao mundo, Ele disse que nos enviou. Nós fomos enviados por Jesus. Nós temos uma missão na terra. E é muito sério isso. O Senhor vai pedir conta dos talentos que Ele confiou a nós. E lá no versículo 15 do capítulo 17, diz assim, ó: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. E no versículo 19, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Olha, glória a Deus por essa oração que Jesus fez. No versículo 20 ele disse assim, ó: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus disse que Ele rogava também por aqueles que há de crer nele, ao ouvir a palavra.
E quem que vai pregar a palavra? Eu e você. Então que nós possamos sair mesmo da nossa vidinha monótona e viver uma vida de intimidade inteiramente com Deus. Que você venha a interagir com Deus, que você venha ouvir Deus, que você venha pedir o Espírito Santo para te fortalecer, para te esforçar, porque sem o Espírito Santo, meus amados, nós não vamos conseguir chegar mais perto do Pai. Sem o Espírito Santo, nós não vamos largar as nossas coisas. Sem o Espírito Santo, o mundo vai nos prender. Mas com o Espírito Santo, nós somos fortes no Senhor. Com o Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Então, que nós possamos seguir a Jesus e nos encher do Espírito Santo. É uma ordem de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Em Atos 9:31, relata que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo e crescia em número, vivendo no temor de Deus. É possível o mundo, a cidade onde a gente mora, ter paz. É possível ela passar por um período grande de paz, se a igreja buscar ser encorajada pelo Espírito Santo de Deus. Viva no temor de Deus. Seja encorajado pelo Espírito Santo, porque Deus nos deu um espírito de ousadia, de poder, para a glória de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, finalizando, Atos 2:37 fala para nós nos arrependermos, para que haja arrependimento e que a gente possa mesmo confiar no poder de Deus e que nós possamos nos encher do Espírito Santo. Eu convido a você para se encher do Espírito Santo. Eu convido a você para viver esse evangelho de poder. Deus amou tanto a gente, de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. E Jesus, Ele não nos deixou órfãos. Ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele nos faz forte, Ele nos faz convictos da palavra de Deus na nossa vida. Então que você nessa noite se encha do Espírito Santo, que você entenda que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a nossa vida. O mundo nunca vai entender isso, porque é loucura para eles. Mas para nós é poder de Deus. Então busque, você que já é batizado no Espírito Santo e fala línguas estranhas, passe tempo orando em línguas, porque edifica a sua vida. Ore em línguas. Às vezes as pessoas largam esse dom de lado, mas Deus deixou isso para nós sermos edificados em Deus. E quanto mais tempo nós passamos com Ele, quanto mais tempo nós oramos em línguas, quanto mais tempo nós ouvimos a Deus, mais a gente conhece as profundezas de Deus, e mais a gente enxerga nossos defeitos, nossas falhas, e mais a gente deseja ser diferente, mais a gente deseja conhecer a Cristo. Que não sejamos aquele que aponta o dedo para o defeito do outro, porque é muito triste, é imaturo, a pessoa imatura que aponta o defeito do outro. Quem está apontando o defeito do outro, saiba você que você é imaturo ainda. Você precisa crescer no conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós apontamos o dedo para nós mesmos e vemos tantas falhas em nós, tantas coisas para mudar em nós. E aí a gente ora pelos outros, a gente intercede pelos outros, a gente clama pelos outros. E é isso que Jesus quer de nós.